Olá, queridos. Estamos aqui para mais um momento de reflexão. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o finalzinho de 1 Samuel capítulo 17, quando Davi vence aquela grande oposição, o gigante filisteu Golias, ele corta a sua cabeça e Saul chama Abner, que era o chefe ali das tropas, e ele pergunta para Abner quem é aquele jovem. E Abner diz, eu não sei de quem ele é filho. Então chamam Davi na presença de Saul e Davi responde que ele era filho de Jessé, servo de Saul. E ali, Abner, como o chefe das tropas do exército de Saul, ele fica admirado diante daquele jovem. Saul também provavelmente ficou admirado diante da resposta daquele jovem, porque ele não trouxe o seu nome, a glória para o seu nome, mas ele trouxe a glória para o nome do seu pai, como servo de Saul. A partir daquele momento, irmãos, acontece algo extraordinário. Eu quero falar um pouquinho sobre isso em 1 Samuel capítulo 18. Eu já estive falando aqui sobre a amizade de Elias e Eliseu. E hoje vamos falar um pouquinho sobre a amizade de Jonatas para com Davi. Diz assim, em 1 Samuel 18, versículo 1, sucedeu que acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou à de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Hoje eu tô aqui com esse presente que eu ganhei de uma das minhas ovelhinhas. E sempre quando eu gravo aqui os vídeos, os momentos de reflexão, eu gosto de trazer, homenageando aqui as ovelhas que têm sido tão amáveis, aos ouvintes, né? Aqueles espectadores que estão aí do outro lado da tela, desse celular, deste computador, deste tablet. E eu digo para os irmãos que o carinho de vocês tem sido muito, muito especial para mim, para minha família, né? Quando vocês dizem, olha, assisti aquela mensagem, como Deus falou no meu coração. Então hoje eu estou aqui homenageando uma dessas ovelhinhas que trouxeram esse carinho, esse mimo para minha vida. Por que eu falo isso? Porque, irmãos, a amizade que vem de Deus, ela nasce em primeiro lugar no coração de Deus. A Bíblia diz que Jonatas amou Davi com a sua própria alma. Davi primeiro chama a glória para o nome do seu pai, Jessé, dizendo que ele era filho de Jessé, servo de Saul. Então ele se coloca numa posição de servo, glorificando até mesmo o nome do seu pai, aquele que não acreditava nele. E é interessante que Jonatas aqui, então, depois que Davi fala isso, Jonatas ama Davi como ama a sua própria alma, como ele amava a sua própria alma. Jonatas começa a viver no Antigo Testamento o verdadeiro cristianismo. O que Jesus nos ensinou é que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Se nós não nos amamos, se nós não nos preservamos, se nós não cuidamos do templo do Espírito Santo que somos nós, como podemos amar alguém? Você precisa aprender a se amar, a se valorizar. Se alguém um dia disse para você que você não é amado, eu quero dizer para você que isso é uma mentira. Você é amado pelo teu Pai Celestial. Certamente Deus tem colocado vidas ao teu lado que te amam e que provam isso a cada dia, porque o amor precisa ter provas. A Bíblia diz, no famoso versículo de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o amor, ele exige provas. O amor exige atitudes de quem ama. Quem ama tem uma atitude bem definida. Quem ama mostra que ama com as atitudes, não com palavras. É muito fácil a gente olhar na igreja e dizer para o seu irmão, eu te amo, e dizer para o nosso irmão, eu te amo, se as nossas atitudes não demonstram esse amor. A Bíblia diz então que Jonatas ama a Davi com a sua própria alma, como se fosse a sua própria alma. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. A partir daquele momento, Saul falou, não, você agora fica conosco. Você vai ficar aqui comigo. Porque ele viu que Davi era alguém muito especial para retornar para aquele pasto de ovelhas, né? Para cuidar apenas de ovelhas. Ele agora precisava fazer parte ali das tropas de Saul. E então o versículo 3 diz, Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. A amizade precisa ter uma aliança inquebrável. A amizade que nasce em Deus
tem uma aliança de amor. Amor como a sua própria alma. Amar alguém como você se ama. Ou seja, você não faz alguém aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Jesus também nos ensina isso. Nós precisamos fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que fizessem a nós. Então, se você não gostaria que falassem com você de uma certa forma, não fale com alguém assim. Se você não gostaria de ser tratado de uma maneira, não trate alguém assim. Esse é o princípio do amor, o verdadeiro amor cristão, né? E aqui Jonatas ama a Davi como ama, a Bíblia repete isso como se ele amasse a sua própria alma. E aí vem o versículo 4, que é o título dessa mensagem, capa de príncipe. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Davi não aceitou a capa de Saul, porque na verdade a armadura de Saul não cabia em Davi, porque Deus conhecia o coração de Saul. Saul não era mais o rei de Israel, apesar que diante dos homens ele era, diante de Deus o novo rei já era Davi. Então a armadura de Davi não cabia, a armadura de Saul, perdão, não cabia para Davi. Mas a de Jonatas sim, porque a armadura de Jonatas, a capa de Jonatas era verdadeira. Era com amor verdadeiro. E a Bíblia fala, queridos, de alguns tipos de capa. A capa de príncipe, a capa de um rei e de um príncipe era uma capa diferenciada. Fazia com que eles fossem notórios na sociedade como a realeza. Naquele momento você percebe que Jonatas abre mão do seu futuro reinado, porque na ordem normal seria que Jonatas herdasse o trono de Saul, seu pai. É interessante isso. Assim como Salomão herdou o trono de Davi. Mas Jonatas sabia que mesmo sendo filho de Saul, não era ele o escolhido, não era ele o ungido. Então ele transfere para Davi a sua capa. A capa de príncipe agora é de Davi. Irmão, somente alguém com muito amor e com muita humildade pode transferir a sua capa, pode transferir a sua armadura, como diz o versículo 4, pode transferir a espada, o arco e o cinto para o seu amigo. Somente alguém que reconhece que não seria dele o reinado pode tomar uma atitude, fazer isso que Jonatas fez. E a Bíblia diz no versículo 5, saía Davi onde quer que Saul enviava e se conduzia com prudência. Davi era um homem prudente. Por isso que ele recebeu de Deus um amigo tão especial. Por isso que ele recebe de Deus agora um amigo fiel. Por isso que ele recebe de Deus agora sim uma armadura que lhe cabia, uma capa de príncipe, sendo que ele não fazia parte dessa realeza. Eu quero dizer para você, quando você começar a agir com prudência, com humildade, com mansidão, que Deus vai colocar na tua vida uma capa de príncipe, algo que venha de Deus, uma amizade que venha de Deus. E a Bíblia continua dizendo, no versículo 5, então que Davi se conduzia com prudência onde Saul enviasse, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército, e era ele benquisto de todo o povo, e até dos próprios servos de Saul. Olha o que Deus fez com Davi, aquele pastorzinho de ovelhas. Saul agora o queria como chefe das suas tropas, né? Ele fazia parte agora de um dos chefes das suas tropas, porque apesar da baixa estatura, Saul viu o potencial em Davi. Lá na frente se tornou um problema, porque quando começa muitas vezes a vir um potencial na tua vida, você pode ser bem quisto como pelos servos ali de Saul, mas não talvez como pelo próprio Saul, porque Saul não sabia que o Espírito de Deus havia se retirado dele, assim como aconteceu com Sansão. Querido, perceba se o Espírito de Deus saiu da sua vida. Uma das evidências é você não ouvir mais a voz de Deus. Uma das evidências é você começar a agir de uma forma imprudente. Mas a evidência que o Espírito Santo de Deus habita em você é a mansidão, é a graça, é o favor de Deus, são amigos fiéis. Essa é uma evidência que o Senhor é contigo. Amém? Que você possa receber nesta noite, nesse dia, nesta tarde, eu não sei exatamente a hora que você está vendo esse vídeo, mas que você receba a capa de príncipe sobre a tua vida, que você receba um amigo como Jonatas, fiel, ao ponto da sua alma estar ligada completamente à alma dele. Em nome de Jesus, eu quero neste momento abençoar a tua casa, a tua família, os teus projetos,
os teus sonhos, a tua vida financeira, a tua saúde. E se você estiver aflito, que você receba agora o alívio do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Sejam todos abençoados em nome de Jesus.